pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História, nesse quadro de estreia que é o Revisando o Enem. Aqui nós trabalharemos alguns itens que foram então abordados nas últimas provas de História do Enem. Nós pegaremos então questões de vários anos, sempre do mais recente para o mais antigo, e abordaremos então os conteúdos que foram nelas tratados e trabalharemos também por que os distratores, que são as alternativas incorretas, estão incorretas, para você entender exatamente por que e como você deveria resolver aquela questão e acertá-la naturalmente. Então vamos trabalhar aqui com essa revisão, a partir de agora, com 5 questões para o Enem. A primeira questão, ela vem do Enem de 2018 e ela trata exatamente do Brasil colônia. Vamos verificar então como é essa questão. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e eclodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. É um texto do Ronaldo Weinfach, Guerra Declarada e Paz Fingida na Restauração Portuguesa. Essa questão aborda aquele momento das invasões holandesas aqui no Brasil colônia. E o que é interessante é que essas invasões que vão ocorrer então ali, marcando o século XVII, elas vão ocorrer primeiramente com uma tentativa da Holanda invadir o Brasil pela Bahia, precisamente Salvador, e depois em Pernambuco. Ela vai ser bem sucedida em Pernambuco. Na Bahia eles não conseguem efetivar esse domínio. E os holandeses vão dominar por um tempo a região ali. No primeiro momento, os senhores de engenho, aliados com os portugueses, eles vão tentar impedir a invasão. Acontece que a Holanda, ela se mostra então solícita a colaborar com esses senhores de engenho para que eles então tenham financiamentos e toda a ajuda financeira caso eles acatassem e ao mesmo tempo permitissem com que a Holanda dominasse o território, com que ela consolidasse o seu domínio ali naquele lugar. E durante algum tempo houve uma paz e houve uma prosperidade vinda da presença desses holandeses. Acontece que toda essa medida de paz, prosperidade, investimentos, ela está associada à figura de um sujeito chamado Maurício de Nassau. Quando Maurício de Nassau esteve à frente da Companhia das Índias Ocidentais, que era quem administrava o Pernambuco, a capitania ali da produção açucareira, ali naquela área, em nome dos holandeses, ele então foi muito solícito, ele foi então muito camarada com esses senhores de engenho, ajudou então a reinvestir nos canaviais e ao mesmo tempo a dinamizar a produção. Acontece que em um determinado momento Maurício de Nassau é retirado da companhia e a Holanda resolve cobrar tudo aquilo que foi investido, inclusive cobrando com altos juros e ao mesmo tempo ameaçando confiscar todas aquelas propriedades, caso eles não pagassem em um tempo muito curto. É claro que os senhores de engenho, nesse momento, ficariam contra os holandeses. E a coroa portuguesa, aproveitando desta situação, resolve então fincar alianças novamente com os senhores de engenho para expulsar os portugueses. O texto já deixa claro uma das medidas portuguesas com relação a essa expulsão dos holandeses, tendo os senhores de engenho ao lado dos portugueses, nesse processo de restauração do domínio da capitania de Pernambuco. Vamos então para as alternativas. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa sessentista foi o resultado do ou da. Na letra A diz: fraqueza bélica dos protestantes batavos. Batavos era como chamavam então os holandeses. No entanto, é importante destacar que em nenhum momento eles se mostraram com fragilidade bélica. Aliás, eles eram fortes belicamente. Acontece que a batalha travada
com os holandeses, contou com uma bravura do exército que se forma aqui na colônia. Certo? Um exército, inclusive, que é pela primeira vez um exército aqui na história que conta, inclusive, com as três etnias, o branco, o negro e o índio, ali representados, que ao mesmo tempo, nas batalhas dos Guararapes, deram então um exemplo e uma demonstração de força contra os holandeses. Então, a letra A está errada, é um distrator, como então se chama no Enem, tá, gente? Então, na letra B, o comércio transatlântico da África Ocidental. Bom, quando a gente fala o desencadeamento dessa revolta, se dá exatamente ou é resultado de quê? É importante destacar, gente, que a África ela não deixa de manter um comércio com o Brasil no período da ocupação holandesa. Isso vai ficar mais difícil para algumas regiões, mas para outras regiões, principalmente ali para o Pernambuco, para a capitania onde eles dominaram, o comércio continua então ativo, inclusive com regiões da África que estavam nesse momento, que estavam sob domínio da Holanda, facilitava o comércio, principalmente de escravos com aquela região. Na letra C, então a letra B é mais um distrator. Na letra C diz: auxílio financeiro dos negociantes flamengos. De fato isso aconteceu, mas não é exatamente por isso que vai haver a guerra contra os holandeses. Aliás, é exatamente pelo contrário, por suspender os empréstimos e começar a cobrar juros altos, que a gente verifica então essa guerra desencadeando. Então a letra C também é um distrator. Distrator, gente, quer dizer alternativa incorreta. É que se eu não chamar a questão de item e alternativa incorreta de distrator, talvez eu seja criticado aqui no vídeo, tá? Então vamos colocar aí a questão. Ou talvez para você que está assistindo para fazer o Enem, interessa a explicação para acertar a questão. Mas vamos com a formalidade para evitar problemas, tá? Na letra D diz: diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Olha só que interessante. Isso está se referindo à União Ibérica, aquele período que vai de 1580 a 1640. E o texto ele já começa com uma datação, 1644, que mostra que é um período posterior ao período da União Ibérica. Mas, professor, eu preciso saber data? Algumas datas, gente, nós sabemos ela, pelo menos ali numa periodização. E a gente sabe que esse processo de restauração, ele envolve também a expulsão dos holandeses, o que facilita lembrar que esse período da restauração ele já estava em vigor, já era um período em que não existia mais União Ibérica. Portugal e Espanha já estavam separados. Então só resta para a gente a alternativa E. E na alternativa E diz o seguinte: interesse econômico dos senhores de engenho. É essa daí. O interesse econômico dos senhores de engenho de ficar livre das dívidas com a Holanda e que essa dívida não fosse transferida para os portugueses, para ser cobrada pela coroa portuguesa, isso seria um alívio para eles. Foi muito importante para eles a ajuda da Holanda quando os engenhos estavam destruídos pelas guerras de invasões. Mas a partir de um momento em que a Holanda resolve cobrar, e cobrar de uma forma que não era interessante para eles, aí a coisa muda completamente de sentido. A coisa muda então de significados, para eles não é mais interessante, e eles vão começar então a partir daquele momento a se indispor com a Holanda. E isso seria muito bom para Portugal, porque teria nos senhores de engenho um aliado. E esses interesses econômicos vai de encontro, vai exatamente se aliar com a proposta dos portugueses, que seriam perdoar-lhes as dívidas e garantir um aliado para a guerra contra os holandeses e o restabelecimento da capitania de Pernambuco para Portugal. Então essa daí é uma das nossas primeiras questões, ou melhor, dos nossos primeiros itens que passa então a ser colocado
em questão. Vamos para o segundo item. O segundo item também é da prova de 2018. Nós estamos pegando aqui, gente, questões aleatórias, itens aleatórios, e nós vamos então trabalhar sempre do mais recente para o mais antigo. No segundo item da nossa revisão da prova de 2018 do Enem, nós temos então uma questão sobre o encontro dos europeus com os indígenas, ou melhor, os povos americanos que já estavam aqui no território diante e durante essa chegada. O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua. O resultado do combate. Por que a fulgurante vitória, se os habitantes da América eram tão superiores em números aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenham conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Essa daí é uma questão que envolve a chegada dos espanhóis, liderado então pelo Cortés, que vai então dominar o reino asteca, que vai conquistar o reino asteca. E uma das indagações que se dá aí é, primeiro, que o Montezuma, que era então Tlatoani, que a gente chama então assim o imperador do Império Azteca, ele tinha centenas de milhares de homens ao seu dispor em um exército muito forte. E que ele vai ser vencido por um exército europeu que dispunha apenas de centenas de homens. Então, como é que um exército que vem de fora e que ao mesmo tempo tem um contingente menor, ele teria tanto sucesso na conquista diante então de um exército bem maior, conhecedor do território e ao mesmo tempo habitante da terra? Alguns diriam, professor, isso a gente sabe desde lá das primeiras séries, que a superioridade bélica, como armas de fogo e uma série de outros elementos, inclusive doenças trazidas por eles, colaborou para isso. Tá, tudo bem. Mas nós temos leituras mais recentes, e quando eu falo recente, gente, estou falando de mais de uma década para cá, certo? Nós temos leituras mais recentes que abordam outros elementos, que nós vamos trabalhar então aqui nos distratores, nas alternativas. Vamos para as alternativas então. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi: letra A, implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. Gente, implantar missões com o objetivo de catequizar esses índios, esses astecas, não seria necessariamente, ibericamente falando, um triunfo de conquista para os europeus diante desses povos, certo? A gente sabe que houve todo um processo de catequização, mas isso já é um processo complementar da disputa territorial a partir de uma força bélica. Não seria essa. Então isso daí é um distrator, ou seja, uma alternativa incorreta. Vamos para a letra B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Eu não sei exatamente por que envolver os africanos aí, certo? Quem está chegando então para dominar são os europeus, tá? Então não tem exatamente aí uma relação direta com os africanos. É importante destacar isso daí. Na letra C, a letra B é um distrator, tá, gente? Na letra C, diz o seguinte: explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Olha que alternativa bem interessante, certo? Acontece que o Império Azteca, que foi fundado inicialmente pelos povos mexicas, séculos antes dos europeus chegarem ali, ele é um império que é um império militarista e que se fez um império, um grande império, a partir da dominação de outros povos.
Os povos mexicas dominaram os toltecas, olmecas, zapotecas, terrascos, toltecas, certo? Que mais tarde todos esses povos dominados e mais os mexicas deram origem ao que a gente chama de hoje de povo asteca. E esse povo asteca dominou naturalmente ali os seus vizinhos, aqueles povos que passaram então a fazer parte daquele império. Quando os astecas foram então surpreendidos pela chegada dos europeus, por exemplo, o Cortés percebeu que havia essa divisão. E ele, muito mais do que a força das armas, ele utilizou naturalmente do diálogo, da negociação com os povos dominados, para que esses povos ficassem do lado dos europeus contra os astecas, ou melhor, contra os mexicas. E isso fragmentou o povo asteca. Isso fragmentou o poder bélico dos astecas, que deu condições então para que eles acabassem então se fragilizando e permitindo a dominação do povo europeu, mais precisamente da dominação espanhola. Então a letra C é a alternativa correta. Vamos então analisar a D e a E para saber o que tem então de distrator nessas alternativas. Na letra D diz: introduzir vetores para disseminação de doenças epidêmicas. Tá? A gente sabe que isso de fato acontece, a gente sabe que de fato isso daí vai ser um elemento que vai ajudar no processo de dominação, mas isso daí não é um elemento bélico. Nós estamos trabalhando aqui quais foram as estratégias de guerra que acabaram então facilitando essa dominação. Até porque as epidemias elas vão continuar existindo mesmo quando o território já for dominado. E isso daí deixa de ser uma estratégia e passa a ser inclusive um problema depois da dominação. Vamos para a última alternativa, ver exatamente qual é o problema que tem com ela. Na letra E diz: comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Eu acho que a gente nem precisa comentar esse absurdo, né, gente? Imagina os europeus chegando aqui e terem que comprar terras ou territórios para poder, então, garantir o domínio dessa região, desse território. Não tem nem sentido. Então, nós temos aí a conclusão de mais um item que foi item do Enem, da prova de História de 2018. Nós temos, então, aí uma questão de América pré-colombiana. Tudo ok? Vamos para mais um item que caiu também ali em 2019. Essa daqui, 2019, olha só, foi um lapso, a gente deveria ter começado por 2019, mas vamos dar continuidade, tá, gente? Então diz assim mesmo, é um item que fala de história antiga, certo? E durante algum tempo as questões de moderna, medieval, história antiga, elas eram muito raras nas provas do Enem. Era muito mais fácil cair história do Brasil, história contemporânea. No entanto, nas provas mais recentes, eles têm valorizado a história de uma forma mais uniforme. As questões de história antiga, as questões de história medieval, as questões de história da América moderna, elas têm caído mais nas provas do Enem. A prova de história tem contado mais com essas questões. Então é muito importante que você fique de olho nessas questões. É muito importante que você fique de olho nesse tipo de conteúdo. Tudo bem, gente? Então vamos para a questão de história antiga que caiu em 2019. Vamos lá. Ela diz assim: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estados da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política.
é importante, muito importante destacar para vocês, gente, que o critério de cidadania na antiguidade clássica, mais precisamente lá em Grécia e Roma, a gente percebe que tem um significado bem diferente do que a gente teria, por exemplo, hoje na nossa democracia, na compreensão contemporânea de democracia. Certo? E é muito importante que a gente leve em consideração que essas elites, essas aristocracias, esses grupos dominantes, tanto na cidade-estado de Esparta, quanto na cidade-estado de Atenas, lá na Grécia Antiga, eles estão ligados a um elemento que é muito particular. E um deles, gente, é a propriedade e o controle da terra. São aqueles que dispõem melhores terras, que vão ser educados, criados e ao mesmo tempo moldados como cidadãos. Eles passam a ser vistos como os únicos cidadãos daquelas localidades, certo? Eles detêm o controle das melhores terras. Haja vista que a condição aí é dada pela precariedade dos solos da Península Balcânica. São poucas terras férteis. E quem dispõe dessas terras férteis se torna então uma camada dominante que vai dirigir o Estado e que ao mesmo tempo vai monopolizar as atividades militares. Então, para essa elite detentora de terras, a função militar e a função política são primordiais, são monopolizadas por eles, salvo alguns casos de algumas evoluções, revoltas, que vão então ampliar essa participação. A grosso modo, a gente verifica que é basicamente um monopólio dessas elites detentoras das melhores terras férteis. Vamos lembrar então que aqui é o critério, tá, gente? Lembrar que é o critério que define então esses cidadãos. Na letra A diz o seguinte, que o critério que define a cidadania nessas cidades-estados, ou seja, Grécia, tá, Esparta e Atenas, e por que não falar em Roma, que no primeiro momento a gente verifica que é isso também, certo? Então nós temos aqui controle da terra, que foi exatamente isso que a gente acabou de descrever aqui, de destacar aqui. Então já posso dizer que a letra A é a alternativa correta. Na letra B, a gente tem então liberdade de culto. Gente, não dá pra gente aumentar demais as justificativas, certo? Se a gente já compreendeu, inclusive, que é a terra e o controle dela que torna esses sujeitos cidadãos. Então, a liberdade de culto a gente vai verificar que é um elemento menor, inclusive como elemento definidor da cidadania nessas cidades-estados da antiguidade clássica. Na letra C, diz igualdade de gênero, tá? Olha só, a igualdade de gênero. E lá na letra E, que é a exigência da alfabetização, isso são elementos que não são contemporâneos dos gregos, certo? Então nós vamos também descartar aí, vamos trabalhar essas alternativas como distratores. E na letra D, a exclusão dos militares. Só lembrando que nós falamos ainda há pouco que a participação dos cidadãos nas atividades militares é um dos elementos que torna eles, inclusive, um grupo privilegiado e dotado de nobreza. Tudo ok? Então, aí está uma questão de história antiga, falando das cidades-estados, da sociedade, da cidadania na antiguidade clássica. É bom também ficar atentos para esses estudos, tanto da antiguidade oriental, lá no Egito, a Mesopotâmia, e até uma pincelada ali pela pré-história, como também dar uma olhada nas antiguidades clássicas, que é o caso da Grécia, é o caso de Roma. Elas têm aparecido nas últimas provas do Enem. Vamos para o próximo item. E aí aparece uma imagem. Olha só, gente, é muito comum aparecer figuras, charge, é comum aparecer pinturas, é comum aparecer gravuras, é comum aparecer alguns documentos nas provas do Enem. A prova de história, então, ela sempre traz uma questão com relação a isso. E
Aqui eu me arriscaria a dizer, para quem foi meu aluno, olha lá quem foi meu aluno, deixa aí no comentário se você foi meu aluno, onde você foi meu aluno, e você já deve ter deparado com essa charge em alguma questão de prova, aonde caiu ditadura militar. E essa questão, ela na charge, uma multidão, que seria o povo, né, com uma faixa bem expressiva dizendo queremos votar. E o militar, no alto-falante, diz: voltem para suas casas, o povo é ilegal. Olha só que interessante, né, gente? Então, na charge, a gente verifica que o Estado representado pelo militar está dizendo que o povo é ilegal, assim como a sua reivindicação também é ilegal. Já vista que o voto era indireto, era através do colégio eleitoral que se elegiam os presidentes da República durante o regime militar. Não era o povo que escolhia quem eles queriam que governasse o Brasil. Então, a partir do ato institucional número 2, nós já teríamos então essa votação indireta via colégio eleitoral. Então isso é a regra, isso é a lei. E quando o povo diz queremos votar, isso é uma reivindicação que rejeita o modelo de Estado autoritário ali no início da década de 80 e que ao mesmo tempo o Estado tenta confrontar esse movimento com a legalidade do direito do colégio eleitoral escolher os presidentes da República. Mas vamos para as alternativas. E diz assim mesmo: a imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como? Na letra A diz: a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Gente, só para lembrar, eu falei ainda há pouco que o correto, o certo, a legitimidade eram das eleições indiretas desde 1965, com o ato institucional número 2, que diz que as eleições presidenciais devem ser indiretas via colégio eleitoral. E que ao mesmo tempo, no final da ditadura militar, em meados da década de 80, a gente percebe então um Brasil, uma nação que já esgotou, para eles não dá mais, chega de ditadura, certo? Então, naquele momento, era muito comum as pessoas dizerem: já deu, a ditadura já foi, já deu, não dá mais, já chega. Então eles querem um outro modelo, inclusive um modelo que permita que o presidente da República seja escolhida por eles, pelo povo, e não mais pelo colégio eleitoral, certo? Então essa alternativa, ela está correta, é essa daí a alternativa correta da questão. Vamos para os distratores, letra B, C, D e E. Na letra B diz: a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado. Não é para o Senado. A charge mostra uma mobilização chamada Campanha das Diretas Já. E eles queriam votar direto para presidente da República, não era para senador. Na letra C diz: as passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. No Brasil, sim, na Argentina, não, tá, gente? É um distrator essa alternativa. Letra D: os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Tá? Não é isso. Não se trata de manifestações pela abertura política. Na verdade, essa questão da abertura política, ela já vem se dando, inclusive, com a revogação de alguns elementos que calçavam a ditadura, que alicerçavam a ditadura, como alguns atos institucionais que já haviam sido, inclusive, revogados. Nós estamos falando aqui de uma campanha que é mais um elemento e que quer as eleições diretas para presidente da República já agora, em 1985. E a letra E, que também é um distrator, ou seja, uma alternativa incorreta, diz: o movimento que exigiu o direito de igualdade de voto para homens e mulheres. Não é isso, tá, gente? Não é essa a questão. O voto feminino e masculino, isso já é um assunto já
resolvido. Aqui é se ele vai ser direto ou indireto, mas precisamente que ele seja direto como quer a campanha. Então essa daí é mais um item, esse daí caiu em 2016. Uma revisão então aí desse processo de abertura política pós-ditadura militar no Brasil. Vamos para mais um item também de Enem. E esse item, ele é o nosso quinto aqui da nossa revisão do Enem, um quadro então aqui do canal H de História, para então você que pretende fazer Enem e que ao mesmo tempo está procurando aqui pelos canais alguma ajuda, algum esclarecimento, alguma forma de resolver as questões, certo? Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E não deixe de dar sua curtida também, nós precisamos muito dessa curtida, certo? Você ajuda o canal com a sua curtida e o canal terá condições de ajudar vocês com mais vídeos como esse. Vamos então para o item. O item então é de 2010. E o item fala sobre a Guerra do Paraguai. Olha que interessante, gente. A Guerra do Paraguai é muito emblemática. E a gente precisa ter muito cuidado quando lidar com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é muito importante para desvendar uma série de outros acontecimentos que vão desembocar a partir dela. Mas nós temos também algumas interpretações que são bem antigas e outras mais recentes que precisam ser minuciosamente analisadas quando a gente depara com esses textos. Então vamos para a questão de 2010, para o item de Guerra do Paraguai na prova do Enem de 2010. Vamos lá. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. Isso é um texto do Lins, Repúblicas do Prata, da independência à Guerra do Paraguai. Está lá na História da América Latina, da independência até 1870, do Betel, leste do Betel. Olha só, gente, que interessante. Primeiro levar em consideração alguns elementos de que a Guerra do Paraguai envolve de um lado o Paraguai e do outro a Tríplice Aliança. Desculpem, a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança ela é formada pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai. Alguns historiadores vão destacar a ajuda da Inglaterra à Tríplice Aliança. A Inglaterra ajudou? Sim, ajudou. Ela tinha interesse em acabar com o Paraguai? Eu acho que ela tinha muito mais interesse em emprestar dinheiro e endividar o Brasil, a Argentina e o Uruguai, os membros da Tríplice Aliança, do que alguns livros mais antigos falam sobre acabar e dizimar o Paraguai. Tudo bem? Então vamos lá para a questão. A guerra teve como consequências políticas, tá? Importantes para o Brasil. Ele fala do Brasil. Então vamos lá. Primeira alternativa, olha só. Representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. Certa alternativa, gente. É importante destacar para vocês que desde a independência o Brasil ele vem investindo bastante na Marinha, principalmente pelos conflitos ali na região do Prata e também por algumas situações das guerras de independência, após o 1822, com a rebelião em algumas províncias. Mas a gente percebe que, de fato, o Brasil só vai ter um exército e que esse exército, inclusive, vai ser composto e organizado às pressas e de uma forma precária, durante a Guerra do Paraguai. A gente percebe, então, que principalmente sob o comando do Duque de Caxias, esse exército, então, ele vai ter muito êxito, ele se torna um grande ator, porque a Guerra do Paraguai ela vai se dar em regiões distantes daquele Rio de Janeiro que era o centro do Brasil. Ela vai se dar ali na região do Mato Grosso, ali na região do Paraná, ali naquela bacia que faz então confluência dos rios Paraná, ali naquela bacia ali
naquela região que é fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Aquela região ali é onde o exército vai chegar. E ele vai chegar ainda de forma precária, primária, ainda de forma amadora. Mas a gente não pode negar que é o exército o grande protagonista da Guerra do Paraguai, e que vai sair muito fortalecida, inclusive a ponto de fazer reivindicações que vão marcar o período que a gente chama então de período da campanha republicana, que vai confrontar o Império e vai derrubar esse Império, inclusive proclamando a República em 1889. O exército se cria, se forma, se organiza e se torna assim o grande protagonista. É claro que ele ainda não é um exército combativo e em condições de ser chamado de um melhor exército da região, mas a gente verifica que para o Brasil ele se torna então o grande protagonista desse conflito, sim. Vamos para os distratores, porque a letra A está correta. No distrator B diz: confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. Então eu diria para vocês que a B ela está no distrator, porque essa questão da dominação da Bacia Platina, ela não é exatamente uma consequência política dessa região. A letra C diz: concretizou a emancipação dos escravos negros. Não, gente, está errado, isso é um distrator, porque a gente sabe que mesmo depois da Guerra do Paraguai, os escravos que voltam, inclusive os escravos teriam ido para a guerra com a promessa de que se voltassem vivos, voltariam livres. No entanto, ao chegar no Brasil, eles serão reescravizados. E isso vai dar um impulso para a campanha abolicionista, que vai desembocar na Lei Áurea em 1888, com o fim definitivamente da escravidão. Na letra D diz: incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. Pelo contrário, a Guerra do Paraguai vai enfraquecer a monarquia e vai ser um dos elementos que vai tirar toda a sustentabilidade do Império, essa sustentabilidade política que vai ficar enfraquecida e vai culminar na derrocada do Estado imperial. E a letra E, para finalizar, nós teríamos aqui: solucionou a crise financeira. Em razão das indenizações recebidas. Gente, isso nunca existiu e todos nós sabemos que o Brasil sai endividado e totalmente quebrado financeiramente da Guerra do Paraguai. Então nós temos aqui 5 itens que já foram questões de prova nesse quadro novo do canal H de História, que é Revisando o Enem. Se você gostou, dê uma curtida, nós precisamos que você curta o canal para que esse vídeo seja indicado pelo YouTube para mais pessoas, que ele tenha um alcance melhor e que isso fortaleça o canal. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, então dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e aperta o sininho para você saber quando foi postado mais uma questão, ou então quando foi postado mais um Revisando o Enem. O canal H de História agradece a sua presença por aqui. Valeu!